Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite para você que está assistindo aqui este vídeo, que não é uma live. Excepcionalmente, dessa vez estamos gravando antes, porque eu queria muito estar aqui com a Manuela e a gente finalmente conseguiu conversar um pouquinho. A gente vai bater um papo. A Manuela é aluna do curso do Método Vida Organizada e a gente vai bater um papo aqui hoje um pouquinho sobre a vida dela, o que que ela faz, como que ela se organiza. Então vai ser um bate-papo bem bacana. E se tudo der certo, estarei aqui no chat interagindo com vocês da mesma maneira. Então, espero que vocês gostem dessa conversa. Manu, muito obrigada por ter aceito o convite. E se você quiser, então, se apresentar para o pessoal, falar de onde você é, o que você faz. Obrigada, Thaís, pelo convite. Fiquei muito honrada, né, de participar desse bate-papo contigo. Eu já acompanho o seu trabalho tem alguns anos, creio que foi em 2012, 2013, quando eu comecei a acompanhar o blog Vida Organizada, e comecei aos poucos a aplicar algumas coisas que tinha no blog, e aos poucos eu fui me organizando, né, digamos assim. Eu sou oficial de justiça aqui em Pernambuco, mas eu sou de Fortaleza. Então, eu moro aqui em Pernambuco já tem 11 anos. Eu vim para cá para assumir o cargo, então eu fiz esse concurso. Assim que eu me formei em 2006, então já são 14 anos, vou fazer 15 anos de formada esse ano, 2021. E assim que eu fiz o concurso, 2 anos depois eu fui chamada, e aí eu vim assumir, na cara e na coragem. Então, já estou aqui há 11 anos. O Vida Organizada, para mim, né, foi um divisor de águas quando eu decidi, eu estava morando sozinha já aqui, há alguns anos, uns 3 anos, e eu decidi dar aula de inglês para crianças. Só que eu preenchi muito o meu tempo, né? Eu fiz exatamente o que não é indicado. Eu coloquei na minha agenda todos os bloquinhos, né, do Tetris. Então, eu comecei a ficar muito assoberbada, muita tarefada, e aí eu comecei a ter picos de estresse, e foi quando eu comecei a procurar como me organizar, como ter uma vida mais organizada, né? E comecei a entender como agir para poder me sentir mais tranquila, que é exatamente o que se prega, né, no Vida Organizada, no que você fala. E atualmente eu sou casada, né, há 6 anos, tenho uma bebê de 19 meses, que ela fez essa semana, e quando eu fiz o curso do Método Vida Organizada, eu me inscrevi em 2019, finalzinho de 2019, né, em dezembro, que é na época do meu aniversário. E aí eu me dei de presente, inclusive eu falei isso em alguns momentos já para você. E, na verdade, eu não tinha tantas expectativas. Eu me matriculei pensando tanto nessa questão de me dar de presente algo diferente, como também para prestigiar o seu trabalho. Porque a única vez que eu tinha feito algo que era pago e relacionado à vida organizada, e a Thaís, foi o curso do GTD, o nível 1, né? E aí, só que aquilo ali não ia direto, né, para você, digamos assim, indiretamente. Eu falei, não, nunca fiz nenhum curso, nada relacionado. Quer dizer, eu tenho os 3 livros, né? Os 3 livros eu tenho, então, de alguma forma. Mas eu não sei, me deu essa vontade. E aí fiquei muito feliz, porque o ano de 2020 foi totalmente fora do padrão, e o método Vida Organizada e o grupo que a gente criou, né, a comunidade que existe, as pessoas que entraram nesse grupo se mostraram muito solistas, e foi muito mais fácil, digamos assim, passar por todo esse problema que a gente passou, né, da pandemia, que a gente continuou passando, mas que 2020 foi bem mais pesado nesse sentido de tentar entender o que estava acontecendo, né? E o Vida Organizada, assistir às aulas, ouvir sua voz, ter, assim, como se tivesse companhia mesmo, né? Nessa questão da quarentena. Os primeiros meses eu fiquei, os 60 dias eu fiquei bem quarentenada, assim, eu fiquei muito noiada de pegar por causa da minha filha, era uma bebezinha e tal. Só que aí eu consegui férias, eu juntei as férias, eu consegui fazer, assim, uns 60 dias. Depois não dava mais, eu tinha que voltar a trabalhar. E aí eu não pude mais ser uma pessoa considerada quarentenada, de quarentena, porque eu tinha que trabalhar.
E o meu trabalho envolve ir para presídios, envolve ter Poxa. que ir na casa das pessoas. Então, assim, não tinha como. Era me proteger o máximo possível e ir, apenas ir. Mas tive as minhas ansiedades, tudo que a gente conversa muito no grupo. E aí o Vida Organizada me ajuda nisso. E sou muito grata, de verdade, por tudo que você já nos proporcionou, digamos assim. Poxa, eu que agradeço, né, por todo o seu carinho, assim, por tudo isso que você falou e tudo mais. Mas eu queria te perguntar, assim, como que é a sua rotina hoje, assim? Você é concursada, né? Então você falou parabéns aí por isso. Como que é a sua rotina hoje? Você continua estudando? Você chegou a fazer outros cursos, assim? Me conta um pouquinho da sua rotina mesmo, de como você se organiza. Atualmente, eu comecei a voltar a estudar, né? Bem aos poucos. Eu posso dizer que eu me considerava concurseira um pouquinho antes de passar nesse concurso que eu assumi o cargo, né? Então, no Uhum. período de 2005 até 2007, eu me considerava concurseira. Aí eu passei nele, tive outras coisas na minha vida e assumi em 2009. Quando eu vim morar aqui sozinha, eu voltei a ser concurseira, porque sozinha, não fazia assim, eu trabalhava e não tinha amigos, não tinha familiares, nada. Então eu estudava muito. E aí eu fiquei até 2011 estudando assim. Só que eu não passei no concurso que eu mais queria. E aí é que está exatamente o pulo do gato. Quer dizer, não é pulo do gato, que foi muito ruim para mim. Eu fiquei muito, muito para baixo. Eu me desmotivei totalmente. E eu não tinha lido Alexandre Meirelles ainda, então Que legal. eu joguei assim, eu simplesmente desisti, a verdade é essa. E aí, coincidentemente, isso foi no finalzinho de 2011, coincidentemente, no começo de 2012, eu conheci o meu marido no carnaval. Eu joguei realmente, eu falei, eu não, passei, eu não quero mais saber de nada, não vou mais estudar isso. E fui pro carnaval do Rio de Janeiro. E aí, lá no carnaval do Rio de Janeiro, eu conheci o meu marido. Então, é Que como se a legal. minha vida tivesse dado uma mudada, né? Eu saí daquele estudo, pensar muito no profissional, no lado financeiro, esse lado assim, e fui para outro aspecto, né, da minha vida, pensando mais nas minhas emoções, na minha vida no relacionamento amoroso. Eu foquei nisso. Então, eu vi outras perspectivas. E aí, mas sempre no meu coração, eu quero ser membro do Ministério Público. É uma coisa que está dentro de mim. E não sai, já tentei de todas as formas. Então, eu me dei conta que, quando eu comecei a estudar de novo, agora esse ano, que fazem 10 anos, né? Já são 10 anos que eu parei e, assim, a vida passou. Tudo bem que eu conquistei muitas coisas, não é que, eu fiquei estagnada. Mas esse propósito, que foi o meu lema do ano passado, encontre o seu propósito, ele ainda estava dentro de mim. E aí a mentoria que a gente fez no final do ano passado, dentro do Método Vida Organizada, né, do curso, trouxe uma clareza maior para o que eu realmente queria. E foi tão interessante que juntou dois aspectos, né, da roda da vida, tanto o desenvolvimento intelectual como a questão do propósito, da realização profissional, aqueles outros aspectos profissionais. Então, assim, foi como se tivesse caído uma ficha. Se eu fizer aquilo, você sempre fala isso, tem algo que você vai fazer que vai impactar em todos os outros. E aí, tirando a saúde, que realmente você tem que estar sempre focada nela, esse aspecto era o que mudaria tudo na minha vida. E por isso que hoje eu já estou me considerando de novo, mas não mais concurseira, concursanda, como o Alexandre Meirelles cita no livro dele. Achei bem legal isso. Sim, porque é temporário, né? Exato. Que legal. Poxa vida. Nossa, quanta coisa. É isso que você falou, é muito impressionante, né? Que eu gosto sempre de falar isso, né? Que o tempo vai passar de qualquer maneira, né? O tempo vai passar de qualquer maneira. E às vezes, especialmente para quem, eu acredito que a gente tenha outras pessoas que também estudam para concurso, ou querendo estudar para concurso, vendo
esse nosso bate-papo aqui, devem pensar muito isso também, né? Quando eu paro para pensar, quando eu estava para concurso lá atrás, né? Eu já pensava assim, poxa, se eu tivesse estudado para concurso quando eu tinha 17 anos e tivesse passado num concurso do ensino médio, eu já estaria tranquila agora e poderia estar fazendo outro. Então, naquela época, 10 anos atrás, eu pensava assim. E aí, tudo bem, eu não quis, porque eu fui trabalhar com outra coisa. Mas eu fico pensando que se eu tivesse, não vou estudar, mas eu continuasse querendo, porque o concurso é muito difícil, etc. Olha lá, 10 anos, né, passaram e eu não estudei, e eu poderia ter estudado esses anos todos. Então, assim, eu acho que isso é muito importante, porque isso que você está falando, claro que, mais uma vez, o que você falou também, você viveu um montão de outras coisas, né? Assim como eu também, eu me senti, quando eu entrei no mestrado, a maioria das pessoas na minha sala eram mais novas do que eu, assim, a maioria era mais nova do que eu. E eu tenho muitos amigos que mais novos do que eu já têm doutorado, porque são pessoas que saíram da faculdade, fizeram mestrado e já fizeram doutorado, antes dos 30, assim, sei lá. E eu nunca tinha tido essa vontade, não tinha batido ainda, sabe, a vontade, assim, eu tava em outra e tal. E aí eu fico pensando, poxa vida, eu podia ter feito, já podia ter um doutorado, mas ao mesmo tempo, né, eu vivi coisas que essa galera não viveu também. E eu acho que esse é o ponto, né? Porque, poxa, casei, tive filho, fui para o mercado, trabalhei com um monte de outras coisas, assim, tive experiência em vários tipos de empresa, e agora eu tô indo para a vida acadêmica meio que trazendo essa bagagem, né? Eu acho que esse negócio da bagagem ele é muito importante até para você estudar agora. Então eu fico imaginando que o seu estudo agora deve ser de uma qualidade muito superior do que era antes, né? Exato. E é como eu me sinto. Eu coloquei na minha cabeça que, como já tem um tempo que eu não paro para estudar, e é uma coisa que eu amo fazer, eu falei, quer saber? Eu vou estudar para me atualizar. Então, assim, eu preciso me sentir mais segura. Às vezes as pessoas têm perguntas para a gente, né? A pessoa vê, você é formado em direito? E tal coisa, tal coisa. Algumas eu consigo responder quando tem a ver com o meu trabalho, mas outras eu fico, peraí, eu estou muito desatualizada nesse aspecto. Então, eu pensei, eu vou estudar porque eu gosto de estudar, eu amo direito. Eu fiquei um pouco decepcionada com direito a partir de 2015, com os ramos, com o que aconteceu com a política brasileira, mas isso foi assim, eu fiquei muito desmotivada naquela época, mas hoje eu volto assim, sangue nos olhos, porque eu falo, eu tenho que entrar, porque são pessoas que pensam como eu, que vão fazer diferença nessas instituições. É isso aí. A gente está vendo o que a gente está vendo atualmente é exatamente as pessoas que estão entrando são pessoas que não entendem as instituições, não entendem de democracia, sabe? Eu acho que, enfim, tem a ver com propósito, sabe? Eu senti isso do social também, né? Nossa, muito legal. E agora eu acho que o pessoal também aí quer saber como que você, com uma bebezinha, com o seu trabalho, que já te demanda bastante, consegue se organizar para estudar. Me conta um pouco como que tem sido a sua rotina de estudos. É bem complexo, porque a rotina da minha filha, ela varia muito algumas vezes. A gente consegue fazer algumas semanas ficam tranquilas, aí outras, falei aqui para a Thaís no comecinho, hoje, por exemplo, ela está demandando muito mais de mim, porque ela deve estar com algum dentinho nascendo, alguma coisa está incomodando ela, que hoje ela está mais chorosinha. Então, nesses dias, normalmente, eu fico mais próxima, né? A gente divide essas tarefas quase que igualitariamente, eu e meu marido, e aí é bem complexo. Mas, o que é que eu faço? Todo o tempo livre que eu tenho, que eu sei que vai ser de concentração, eu venho e foco. Só que eu combino, né? Eu faço os combinados com meu marido. Eu já percebi que pela manhã é um horário que é mais vantajoso para mim. Esse horário que a gente está conversando agora já não é tão a energia muito, muito alta para eu poder me concentrar e absorver, né, o que eu estou estudando. Então, normalmente eu não adianta. E meus horários no trabalho são bem flexíveis, porque como oficial de justiça, o meu trabalho não é interno. Então, eu tenho que ir no meu trabalho, receber meus expedientes e aí sim fazer meu horário para cumprir. Então, isso faz com que eu consiga flexibilizar os meus horários. E também, isso facilita, né? Por um lado, facilita. E aí,
por outra é complexo, porque é uma rotina que não, digamos assim, é uma rotina que não existe rotina. Né? Eu não posso dizer, vou acordar a tal hora, e aí vou tomar café, e depois vou começar a estudar, porque às vezes dá, às vezes não dá. Entende? Sim. Poxa vida, eu sei como é, né? Assim, não consigo imaginar, porque na área do direito, eu acho que, nossa, não tem como você estudar sem estar concentrado, né? Não tem como. Porque passa uma coisinha ali e já eras, então você tem que estar super concentrado, então é um desafio, né? E tem previsão, assim, para esse concurso? Já? Bem, o procurador, né, o que eu quero fazer é MPF, que é Procuradoria da República, que inclusive está bem em voga, né, atualmente, por conta da questão da Lava Jato e tal, né, que a Sim, gente sim, sim. viu tudo o que aconteceu. Mas a instituição é muito forte, sabe? Tem pessoas muito capazes e é um sonho mesmo de vida. E o próprio procurador da República, atual, o procurador-geral da República, falou que teria esse ano. Eu, particularmente, acho difícil. Eu acho difícil. Mas, para mim, é melhor que não tenha, né? Porque, como eu voltei agora, né? Eu prefiro que se estenda, talvez 2022, né? Finalzinho de 2022 seria perfeito. Então, entendi. Então dá tempo de você estudar o material do último edital, tudo assim, né? Com uma certa tranquilidade até, né? Isso. Mais ou Até menos, porque eu né? nem. Mais ou menos. Mais ou menos. É muito denso. É um material muito. São muitas matérias, são 16 matérias. Então, para rodar o ciclo de estudo, demora muito. E eu preciso fazer resumos, porque senão eu não vou dar conta de estudar depois, né? Não adianta só eu ficar na doutrina. Doutrina são os livros, né? Uhum. Que não é a lei, né? Que não são as jurisprudências, né? Não são que algumas pessoas não sabem, né? Não tem esse conhecimento. E aí, esses livros são realmente, demandam mais tempo. E aí eu preciso resumir para poder girar o ciclo depois, mais na frente, mais rápido, né? Mas agora tem que ser tudo devagar mesmo. Como que você faz esses resumos? Você faz em formato de texto, você faz em formato de mapa mental, e depois como que você revisa? Não é prova oral, fala a verdade, o que você tá fazendo? Não, essa pergunta é boa, porque eu mesmo perguntei isso na própria plataforma, e quem me ajudou foi Dalva, né? Dalva mandou um monte de texto do Vida Organizada. Antes, eu fazia tudo resuminho, bonitinho, folha A4, folhinha de caderno. Era coisa bem assim, ensino médio, né? Na nossa época, no segundo grau. Não faço mais assim. Eu peguei a dica do Alexandre Meirelles, então eu pego. Não sei se eu tenho aqui. Como eu comecei agora, né? Eu pego a metade da folha 4 e aí eu boto conceitos, mas também faço alguns mapas mentais. Não sou expert, que nem Liz Kimura, que é maravilhosa, foi nossa professora naquele workshop que eu assisti todinho. Mas, assim, ainda estou bem engateando nisso. É bem difícil para mim, porque você tem, né, os seus trejeitos, digamos assim. É muito difícil. Eu já tenho 37 anos, então passei, digamos, 36 anos, 30 anos estudando do mesmo jeito. Mas aí, aos poucos, eu estou colocando mapas mentais, conceitos, e esse aqui é de penal, que eu estava revisando. Penal é um pouco mais fácil para mim. Eu tenho mais facilidade. Agora, por exemplo, processo civil já é um pouquinho mais difícil para eu absorver. Aí eu fiz um pouquinho diferente. Eu já fui logo para a lei, né? Li o Código de Processo Civil, tentando linkar mais as coisas, né? Assim, que não sejam tão teóricas. O direito é um pouco complexo. Sim. O estudo, né? Sim. E você, a pergunta que é curiosidade mesmo. Isso que eu tô te perguntando é curiosidade, que tá vindo na minha cabeça enquanto você tá falando, tá? Como que você organiza o seu material de referência, assim, para estudo? Porque direito é uma coisa que atualiza toda hora, sempre tem uma jurisprudência nova, sempre acontece alguma coisa que fala, pronto, agora já tem aqui uma premissa para, né? Então, nossa, surreal. Eu imagino que deva ser surreal. Como que você organiza esse material de referência, assim? Se você quiser falar de ferramentas também. Bem, assim, o que é que acontece?
quando eu comecei a ler o livro do Alexandre Meirelles, em outubro do ano passado, ele falou uma coisa muito interessante para mim. Ele falou que, primeiro, ele preparou o terreno, então, assim, ele buscou quais eram as referências bibliográficas que ele ia utilizar, os materiais que ele ia utilizar, né? E ele também pesquisou, ele buscou cursos e tal. Ele fez todo um aparato, digamos assim, e só decidiu que ia começar a estudar 6 meses depois. Então, eu peguei e falei, eu vou fazer a mesma coisa. E aí, eu comecei a pesquisar. Eu li em blogs de outros procuradores da República, alguns que passaram em primeiro lugar e tal, que dão dicas de método, né, de estudo. E aí, eu comecei a anotar no meu Evernote, que é onde eu faço a minha... Eu tenho todos meus arquivos de referência, né? Eu anoto tudo no meu Evernote. E comecei a pesquisar e ler um pouquinho. Alguns livros, você tem a opção na própria editora de ver o comecinho do Atualizações. e-book. Ah, Não, de tá, ver o sim. e-book, para poder ver se eu vou gostar daquele autor. Agora, com relação às atualizações, Thaís, é bem complicado, realmente. Mas, assim, o que é indicado é que a gente... O que atualiza são as leis, certo? Os princípios, as regras, essa questão de teorias, isso não atualiza, isso são coisas que são a base. Como eu comecei a estudar de novo agora, então eu estou mais nessa parte da teoria. Só que eu já observei que alguns livros eles atualizam, tanto no site da editora, e a questão da lei, eu gosto de um site, chama Dizer o Direito, que é salvo engano, ele é juiz federal, o nome dele é Márcio, e aí ele traz atualizações das leis. E outra dica também é que as pessoas se inscrevam no site do Planalto, que recebe todas as atualizações de leis todos os Nossa, dias. que bom que eles têm esse serviço, Então, né? assim, isso. E aí, não, foi bom, mas eu tive que sair na época de 2006, porque eu não aguentava ver as mudanças legais. Olha, eu não aguentava. Eu via aquelas mudanças, meu Deus, por que eu tô fazendo isso? Mas tudo bem. Aí eu saí, mas aí eu tive que voltar agora, porque tem que estar sempre se atualizando, senão você vai cair nas pegadinhas, né, das questões. Nossa, sim. Eles gostam de atualizações. Que banca que costuma ser a do concurso que Eles você... têm o próprio MPF, então são os próprios procuradores que fazem as provas, não é Nossa, SESC, FCC, deve ser é um muito concurso bem difícil. peculiar, é bem peculiar. Sim, é assim, eu que sou leiga, já ouvi muito falar sobre isso, então dá para imaginar. E me conta então, assim, o que você tem de desafio hoje com relação à sua organização pessoal? Como que eu posso te ajudar? Essa pergunta, Thaís, assim, uma das coisas que eu tive dificuldade na época do comecinho do curso, eu até falei isso no nosso encontro, foi a questão das pirâmides, né? De você colocar os seus objetivos e trazer o que é longo prazo, médio prazo, curto prazo. Isso era algo que eu sentia muita necessidade. Então, eu percebi que ao continuar, né, o curso e a gente entrar na mentoria, ou seja, quando tem algo mais específico, mais voltado para... Como é que eu posso explicar? Como se fosse uma trilha, realmente. Isso que eu estava necessitando, sabe, na minha organização. E aí, atualmente, eu tenho percebido que essa trilha para a organização dos meus estudos está começando a fazer sentido agora, tá? Mas já deu um pouquinho mais de trabalho. Então, atualmente, eu sinto que eu estou caminhando, assim, mais tranquila nisso que para mim estava assim, eu estava com a mente fechada, eu não conseguia ver saída, sabe? E hoje não, eu já estou trilhando uns caminhos que eu estou vendo, estou conseguindo manter. Porque assim, sabe, Thaís, eu já te acompanho desde 2012. Então, eu já eu já implementei muitas coisas que são ditas no Vida Organizada. Quando eu fiz o curso do GTD, eu implementei mais um montão de coisa. Então, nessa parte, assim, de organizar a vida, né, de conseguir... É tão legal você olhar para os seus objetivos e aí você vê
Nossa, olha isso aqui que eu pensei tanto tempo atrás, está aqui, realizou. Então, isso eu já consigo fazer. Então, talvez, não sei. Algo realmente voltado para o estudo, Thaís. Não sei, talvez um livro, não sei, alguma coisa assim relacionada ao estudo. Não estou pegando no pé. Você está fazendo a piadinha por causa do meu livro novo, é isso? Ai, 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 esse livro, ele tá uma novela. É porque toda hora eu quero mudá-lo, toda hora eu tô fazendo mudança, então ele não fica pronto, mas eu tenho que finalizar esse mês, ai, ai, ai. Mas na verdade o que eu tô fazendo com esse livro, assim, só dando um mini spoiler, é trazendo realmente, assim, o meu método de estudo, sabe? Porque eu comecei a perceber de tanto explicar para as pessoas que tinha um método, que não era uma coisa tirada, que estava solta, né? Essa coisa da universidade pessoal e tudo mais. Eu acabei criando um método para poder escolher o que eu vou estudar, o que faz sentido com o momento, não que está totalmente atrelado aos objetivos de vida e tudo mais. Então, sim, mas eu não sei se eu entendi a sua pergunta. Não, Qual foi é a pergunta? assim. Você foi só uma cutucada. Cadê esse livro, né? É isso Foi, que tá foi fazendo, só entendi. Tá uma pequena certo. cutucada, tá? Aham, Mas tá. assim, não, talvez também uma mentoria que, né, quem sabe no futuro ela exista. Talvez algo mais específico, sabe, Thaís? Algo assim que eu sinta. Alguém que pegou na minha mão e levou uma coisa bem mesmo assim, bem coaching. Mas Bem aí assim você, mesmo, sabe? mas daí você está se referindo à parte de estudos ou de maneira geral? De estudo. De De tudo? estudos. Eu Ah, de sinto muito. estudos. Não, de estudos. De estudos. E que dificuldade que você acha que você tem com relação a estudos hoje? Eu sinto assim a questão de absorver, sabe, o conteúdo, Uhum. a sensação que tem às vezes é que não fica. Eu estudei nesses últimos anos, eu fiz o GTD, né, o curso de GTD, então eu estudei muito GTD, estudei Feng Shui, né, eu fiz o curso Da Van. meu Deus do céu, da Van, e também estudei, comecei a ler sobre o Ayurveda, tudo por causa de você, Thaís, você é uma boa Influenciadora. influenciadora, isso. E o Ayurveda também eu li muito, estudei muito, e eu sentia que às vezes eu não. Sinto às vezes que não absorvo. Feng Shui, uma coisa ou outra eu peguei, mas não absorvo, sabe? Não sei se é porque não está aplicando muito, não sei. E aí nos estudos eu estou com medo disso acontecer, na verdade, sabe? De não conseguir absorver o que eu estou estudando. Mas acho que é um medo de quem está nesse caminho dos concursos, né? Eu acho que é É porque você está natural isso. recomeçando também, né? Você está recomeçando. Mas aí eu vou muito na linha do Alexandre, assim, que eu acho que ele é o mestre disso, né? Que são as revisões, né? Então, assim, Pois é, eu não fazia antes, Thaís. Então, eu preparei um material que vai entrar essa semana no Instagram, eu fiz um apanhado, assim, um carrossel de dicas de estudos, e uma dessas imagenzinhas eu coloquei assim, que revisar é tão importante quanto estudar uma coisa nova. Porque quando você estuda um assunto, um livro, um artigo, etc., pela primeira vez, ok, tem aquele ar de novidade, que legal, aprendi. Mas de alguma maneira na nossa cabeça parece que você deu um check, né, no assunto, tipo, já estudei, já estudei. E aí o que acontece é que pouquíssimo tempo depois, tem esse negócio da curva do esquecimento, né? Pouquíssimo Isso. tempo depois você já era, você esquece mesmo, né? Então, por isso que você tem que estar sempre em contato com esse material. E aí o grande segredo da coisa toda é você encontrar um ritmo de revisões que faça sentido para sua realidade, ou seja, que você consiga efetivamente colocar na sua rotina, que já tem bastante coisa, né? Mas assim, que você talvez tenha uma agenda para revisões, assim. Você usa a agenda do Na Google? própria, eu uso a agenda do Google. Aí eu pensei exatamente nisso. Talvez criar, né, lembretes e prazos. Não, eu colocar como agenda nova, né, na verdade, Cria de uma nova agenda revisões. só para revisão. Não necessariamente só revisões, pode ser de estudos, né? E daí você coloca tudo que você vai. É que daí Entendi. vai ser mais fácil colocar para revisão. Você vai colocar estudo na agenda? Não sei se vai valer a pena, Não né? tem.
Não cabe, não tem como. Não rola, Eu acho que é mais de lembrete de revisão mesmo, aí é legal. Porque aí você revisa. No livro do Alexandre, né? Que ele recomenda lá revisar Ele 24 fala horas, depois uma 24, semana. uma semana e mensal. E aí ele Eu acho fala para colocar maravilhoso. ali das dicas. É, Eu não fiz exatamente. ainda, né? Porque eu ainda não rodei ainda, né? O ciclo. Para mim, o grande segredo da boa revisão é toda vez que, quando você for revisar, suponhamos que você tenha grifado o seu livro, né? Eu acho legal porque, pelo menos, livro de direito você não precisa ter muito dó, assim, de riscar, porque daqui a 6 meses já está desatualizado, então pode riscar, né? Então, assim, de repente você faz uns grifos, etc, etc, estudando, lendo, né? E aí amanhã, por exemplo, se você for revisar, você já faz um estudo diferente. Então, talvez você possa querer fazer o resumo, sabe? Ah, entendi. Tá. E daí, Eu tava querendo daqui fazer a o uma resumo semana... estudando, então não tá rolando, né? Não, acho Estudar que fazendo não. resumo não rola. Não. Ah, não, não sei, não Pois é. sei, isso depende de você. Tô dando uma sugestão, é uma ideia, é uma ideia. Tipo assim, eu tô lendo aqui o livro pela primeira vez. Você leu, você fez anotações, você grifou o que você achava mais importante, como se fosse a última vez que você estivesse vendo aquele material, sabe? Tipo, estou estudando para valer. Aí amanhã você pode, de repente, revisar os grifos ou então fazer um resumo. É que eu acho que resumo leva muito tempo, entendeu? Para você ficar encaixando assim. Mas eu acho que talvez revisar os grifos já seja suficiente. Você que tem que testar. Aí uma semana depois você pega e faz um resumo, por exemplo. Porque como você vai ter estudado outras coisas, você vai estar com uma visão mais objetiva para aquele material também. E você vai conseguir fazer um resumo menor e mais conciso. Não sei se faz sentido. E aí, por exemplo, daí Faz daqui um muito mês, sentido. quando você for estudar, você vai enxugando mais. De repente, você pode fazer um mapa mental, por exemplo, sabe? Porque daí você vai enxugando, 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 enxugando. Porque chega num Deixa eu pegar ponto aqui que meu você. bloquinho. Ah, opa! É o que eu falo, quem sabe faz ao vivo. Eu falo não, Nossa, tem muita parafraseando. lógica. Eu não estava conseguindo fazer o resumo na hora que eu estava estudando. Então, assim, eu estava Então. ficando até. Essa foi ótima, O adorei. meu, o meu, o meu parâmetro para eu saber se eu estou estudando certo é a quantidade de grifos que eu faço quando eu estou lendo. Porque se eu estou lendo e eu começo a grifar muito, eu falo, ai, para, velho. Que não tem condições, vou ficar grifando o texto inteiro. Se tudo é importante, nada é, né? Então, quando é assim, Exato. eu prefiro grifar lápis ou com uma caneta, né, preta, enfim, alguma coisa que não seja marca-texto. E aí, depois, na segunda leitura, que eu já tenho uma visão mais abrangente do capítulo, eu vou lá com os grifos nas palavras-chave, nas frases que realmente tem que grifar. Eu acho que isso pode ser uma boa, de você, num dia você lê grifando, no outro dia você revisa os grifos, porque eu acho que já é suficiente para você não esquecer, porque está mais próximo da leitura do que o daqui uma semana, entendeu? Sim. Daí daqui a uma semana você faz o resumo, levando em conta que você vai ter estudado outras coisas, e aí você vai ter um poder de compreensão mais abrangente do tema em si, e depois de um mês você vai enxugando esse resumo, daí você pode fazer um mapa mental, ou um resumo menorzinho mesmo, ou Muito uma bom. checklist, né, sei Amei. lá. E aí depois você fica revisando só esse mapa mental. Se você sentir Aí necessidade... você acha que a gente guarda onde? Sempre, porque assim, às vezes é no papel, mas às vezes é algo que é online, digamos assim, eu estou ali e digito. Você acha que eu coloco, então, nos meus arquivos de referência do Evernote? Você acha que estudando, digitando é igual a fazendo papel? Não, não acho. Eu prefiro Então, papel. porque é isso que você tem que ver, porque às vezes o que é mais prático não é o mais eficiente em termos de aprendizado. Então você tem que ver o que vai funcionar. E daí, se você for fazendo papel, você pode comprar um caderno daqueles de desenho, de capa dura, que vende em papelaria mesmo, escolar, que é de desenho, sabe que desenhava na aula de geografia, aquelas coisas da escola? Uhum. E usa esse caderno só para você fazer esses mapas de revisão. Ok. Meu Deus, Acho quantos insights. que legal, que bom, fico feliz. E aí, é até interessante porque nada impede que você digitalize esse material e coloque no seu Evernote para você revisar quando, sei lá, se for sair de férias ou qualquer coisa do tipo, para não ter que levar o caderno. Se bem que eu acho que você não vai ter problema nenhum em levar o caderno para nenhum lugar, né? Mas carregar caderno não é problema pra gente.
Mas também é uma maneira, às vezes você tem 200, vai chegar aí um monte de caderno, às vezes você vai querer ter um para cada disciplina, sei lá, como quantos, eu acho que tem disciplina aí que você deve ter, vai gastar um caderno inteiro, né? Mas, enfim, com o tempo, se você quiser, você pode digitalizar, mas o exercício manual você fez, né? Que é o que faz você reter o aprendizado. Então, talvez seja uma boa. E aí você coloca as revisões no calendário, né? Quando elas viram para um mês, você já coloca com recorrência para ficar batendo todo mês, não precisa ficar colocando toda hora, né? Eu acho que já pode ajudar isso. É que chega uma hora, sinceramente, eu lembro que quando eu estudava para concurso, chegava dia lá que tinha tanta revisão que eu não conseguia estudar nada novo. Aí é que Mas. tá, né, Thaís? Tem isso Então. também. Mas isso não quer dizer que não exista, né? Então, assim, não é porque você não tem ali listado que você tem que fazer tais revisões que não existe a necessidade de você fazer. Então, talvez seja melhor realmente você fazer as revisões do que estudar material novo. Mesmo porque se você estiver revisando com uma certa regularidade, quando você bater um olho no material, você vai falar, não, isso aqui tá de boa, vai ser muito rápido. E aí você abre espaço para estudar coisas novas. Mas se você tiver ainda que revisar, tipo, não, isso aqui eu tenho que retomar, é como se você estivesse estudando uma coisa nova também. Tudo é estudo. O Alexandre fala uma coisa muito interessante. Ele fala que se você está demorando muito na revisão, é porque você tem que estudar de novo, porque talvez você não tenha ele é genial. aquele. É isso. E talvez não tenha absorvido bem. Porque mas a revisão. De outra coisa. Fala, desculpa. Não, fala você. Não, eu ia falar que a revisão, ela, como eu posso dizer? A revisão é você bater o olho em uma coisa que você já estudou, já aprendeu. Se você não aprendeu, não adianta você revisar. Você vai revisar o quê? Palavras, né? Palavras vazias, assim. Então, não era isso. Pode falar. Não. A outra coisa que eu estou com dificuldade, eu lembrei, é de incluir a questão de resolução de exercícios, né? Que muitos estudiosos falam que é importante para também conseguir provas, absorver, né? O conteúdo, né? A resolução de provas. Isso eu não estou conseguindo também encaixar no momento. Então, eu acho, posso estar errada, se o Alexandre assistir essa gravação aqui, ele vem brigar comigo depois. Mas do meu entendimento, fazer exercício, revisar material e estudar material novo são 3 contextos diferentes. Eu acho. Tá? Então, assim, é você tentar descobrir. Porque, por exemplo, você acha que você lê uma doutrina de processual civil. Ai, falei bonito agora, fala a verdade. Uma doutrina de processual civil, direito processual civil. Demanda o mesmo nível de energia de você resolver uma prova anterior de concurso, assim? Você acha que demanda a mesma energia? Algumas questões, não. Com certeza não. Realmente a energia que eu tenho que colocar para poder absorver um conteúdo novo, né, estudando a doutrina, é muito maior do que resolver as questões. É isso que eu tô querendo dizer, porque é um contexto de entendimento, não é um contexto de execução, né? Então, assim, é diferente. Então, eu acho que o segredo aí tá em você tornar esse momento, esse contexto de estudo de entendimento bem sagrado, porque ele é o que você menos pode ser interrompida. Então, se tiver algum horário do dia que você fala, esse é o horário que eu mais consigo me concentrar para estudar, vai ser o de estudar realmente coisa que você ainda não, né, que você ainda está aprendendo mesmo. Você, assim, sinceramente, você não conseguiria, se você estivesse na sala, o seu marido com a bebê lá, brincando, vendo TV, vendo um filminho, e você tivesse com uma prancheta no colo resolvendo exercício, não é uma coisa que não seria o ideal, mas que você conseguiria fazer. Agora, ficar com um livrão, um calhamaço de direito processual civil, não rola. Então, assim, é óbvio que você não vai fazer exercício com a sua filha brincando, puxando o seu pé, né? Não é isso que eu tô querendo dizer. Tô querendo só demonstrar numa situação extrema como são contextos diferentes, né? Entendi. Talvez eu consiga, no momento que quando eu estou colocando ela para dormir, eu coloco ela para dormir ainda mamando, né, no peito. E aí quando ela já está naquela sonolência, né, que já está entrando naquele soninho mais pesado, talvez eu consiga resolver, por exemplo, no celular, porque existem aplicativos, né, que são ou fazer revisão, porque você está cansada também, colocando ela para dormir, né? Mas é a revisão, Thaís, está lá no meu papel. Por isso que eu falei do Evernote. Como é que eu vou pegar o papel e ler no escuro?
entendeu? A não ser que eu tenha... Ah, mas você já viu aquelas lanterninhas que você coloca de clipes, assim, que você coloca no caderno pra... Eu comprei uma, não tô muito amiga dela, não. Ela Não, não um curtiu? pouco... Não, então mas tá, posso então tentar. tá. Não, mas aí você tem que ver o que vai funcionar melhor pra você. Pode ser, então, de repente, tentar fazer exercício, né? Nesse horário que a energia tá um pouquinho mais... Já tá um pouco mais Porque baixa. eu acho que a revisão é uma coisa que é o que você menos tem que ter energia. Claro que você tem que ter energia, você não vai estar lá dormindo e vai tentar revisar. Mas de todos é o que menos tem que ter energia. É uma coisa tipo assim, você tá esquentando a comida no micro-ondas, você coloca lá o frango para descongelar, 15 minutos, sei lá, e você revisa o material, sabe? Assim, tipo, você não precisa sentar, calma, deixa eu me concentrar aqui. Eu Agora eu vou medito estudar. antes de começar o estudo. Eu Então, medito. imagino que sim. Que bom. Mas Mas a aí antes de revisão revisão, não. não. Revisão não, porque a revisão é bater o olho, quanto mais você bater o olho nesse material, melhor. Então são 3 momentos assim, né? E é bastante coisa. Eu acho que é aquela coisa que você já sabe, né? Quando a gente tem um projeto grande assim de vida, volumoso, ele vai deixar a gente um pouco desconfortável com relação à organização, porque a gente está colocando coisas a mais, né? Mas também é aquilo, tem um propósito maior, e daí quando você passar, é tudo alegria, e aí isso tudo vai valer a pena, né? Você sabe disso. Já pensei, é verdade. E assim, não vou mentir, já pensei em desistir até mesmo há poucos dias atrás. Chegaram meus livros, aí eu não vou aguentar, não vou conseguir ler. Mas volto, né? Tento me centrar, né? Buscar o meu foco, né? Para entender É, que é o meu propósito e vai levar o tempo que for, mas eu vou conseguir. Assim, sim. E aí pela ideia lá do Alexandre de estudar por ciclos, você entende também que tem algumas matérias que são que você tem um entendimento maior do que outras. Então, essas matérias que você tem um entendimento maior, então talvez você já possa ir até para revisão. Não sei. é, é. Mas são 10 anos, né, Thaís? Talvez, eu não sei. Posso tentar, mas... Nossa, tá ficando escuro, eu acho. Ou é Tá impressão minha? ficando. Não, Não impressão. sei. Não, eu tô pensando porque você falou que são 16 matérias, né? 16. Mas daí são complexidades diferentes, não são? Sim. Tem matéria de exatas no meio disso aí? Não. Nenhuma, nem raciocínio lógico, por exemplo? Não, graças a Deus, Thaís. Eu sou de humanas Nossa, que total. concurso maravilhoso! Nossa, aí sim! Tô brincando, sério. É porque, nossa, essas disciplinas assim de exatas, nossa, eu não consigo nem. Coitada Não. de mim, eu realmente não nasci para isso. Eu sei que é uma crença limitante falar isso, mas nossa, para mim é muito difícil. É mais fácil aprender Não grego, tem, assim, não. sabe? É Não só, tem, é não. Tem os só direitos texto, lei, lei, lei. É só isso mesmo. Nossa, só isso, só. né? Mal de falar, né? Tem também as jurisprudências, né? Que são os entendimentos dos tribunais. Uhum, Tem uhum. o estudo do STF, STJ, que é É. importante, porque aí são como se fossem 3 vertentes, né? Que você tem que sempre estar olhando É a o lei assunto. seca, a doutrina e a jurisprudência. Isso. Você sabe que a Liz, ela se formou em direito, né? Então ela começou a gostar de mapas E mentais por conta disso, porque ela fez um mapa mental e tirou 10 na prova que ela odiava. E daí ela falou: foi Nossa, de se isso aqui funciona para direito uma coisa que eu civil. odeio, imagina para uma coisa que eu goste, né? Foi Maria Helena Então, Diniz. Aquele livro é muito, muito difícil de ler. Eu é. não sei como realmente que ela Então, aguentou. eu sei que tem um livro do William Douglas de mapas mentais para concurso, não sei se você já viu esse. Eu já vi, mas eu nunca li. Eu tenho o dele de como passar em Aquele, provas. o padrãozão lá dele, né? Ele é um livro, ele dá algumas ideias, assim, não sei se muito. É, talvez seja Se vai um ser livro tão legal. direcionado, né? Mas ele é bem fininho, talvez seja um livro legal, assim, de você ter para ter algumas ideias, mas ele fala mais no sentido das revisões mesmo. Se eu não me engano, ele recomenda ter um caderno para revisões. Eu tenho ele aqui. Alexandre também. Também Será que é o recomendo. Alexandre? Porque eu também já li 200 vezes o livro do Alexandre, pode ser que ele esteja confundindo. Eu tô com um dele aqui, que inclusive eu já botei aqui para revisar no final do mês.
Eu tinha esse livro dos mapas. Tenho, posso pegar ali? Peraí, rapidinho, já achei ele. Peraí. Tara. Esse aqui, ó. Ele fez junto com o Felipe Lima, que eu acho que também é professor de concurso. Esse Felipe Lima, ele é bem focado na leitura, leitura dinâmica. Então, tá vendo? Aí tem bastante coisa assim, quer ver? Ó? Deixa eu te mostrar. Ele dá vários exemplos, tem bastante de direito, ó. Talvez seja uma boa ideia mesmo. Quer ver? Eu vou incrementar. Eu tenho um amigo meu que fala que eu sou coach de livro. Tipo, eu sei o que a pessoa precisa e indico o livro. Então, peraí, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o índice para te mostrar. Então, no primeiro capítulo, ele fala de técnicas de aprendizagem acelerada. Aí ele fala de várias coisas assim relacionadas. Aí no capítulo 2, fazendo as técnicas funcionarem, instituindo o hábito, reestudar, dificuldades para usar as técnicas, ele fala de memória, eu estudo, eu esqueço, estudo, eu esqueço. Olha, o que eu falei, né? Da curva de esquecimento, ele fala. Aí no capítulo 3 ele entra em mapas mentais. É ruim falar isso, porque depois, se ele não estiver fazendo certo, a Liz vai me dar um puxão de orelha, né? Mas assim, nas referências bibliográficas tem os livros do Tony Buzan. Então, assim, ele foi na fonte para poder. E aí ele fala, quer ver? Daí ele dá alguns exemplos de tipos de. Olha só, os exemplos que ele dá são direito trabalhista, Lei 11.340, que é a Maria da Penha, essa, não é? Aí, Constituição. Aí tem vários, deixa eu ver, quer ver? 91. Deixa eu ver aqui. Daí ele dá esses exemplos assim, ó, da Constituição mesmo. Tem muitos. Eu acho que é um livro legal para você ter, acho que vai te dar umas ideias. Já sabe? vou procurar aqui. Gostei, obrigada, Thaís. Então, pode ser uma boa aqui, ó. Artigo 53. Ai. Então é bem legal. Isso, da Constituição. E aí, no final, aqui, eu acho que ele traz algumas coisas do tipo. Fala de PNL, ele fala de outras técnicas de memorização, assim, e tal, fala do sono. É interessante, é um livro legal. Agora, pegando aqui, eu lembro que quando eu li ele lá, sei lá, em 2011, também em 2012, sei lá quando foi que eu li, eu achei ele meio, ok, eu acho que eu já estava tão imersa na coisa de organização e produtividade que eu não tinha achado nada muito, mas eu acho que para quem estuda para concurso que envolva direito, ele é um bom livro, sim, viu? Ele é juiz, né, William Douglas, não é? Ele é juiz federal. Então. Federal. Eu gosto muito dele. Gosto muito então. das e palestras, né, do livro, do jeito que ele escreve. Eu já li outros livros dele que não tem a ver com direito. Bem legal. Então, vou deixar aqui a recomendação. Acho que você vai gostar desse livro. Ótimo. Então, amei. Porque é a questão da memorização, né? Eu acho que isso que é o mais, E aí assim... eu pergunto a Liz, né? Se tiver, Liz, isso aqui, será que tá errado? Será que tá certo? Pergunta a ela. Claro, pergunta para ela. Com certeza ela vai ser super solista, porque ela é uma graça, assim. Verdade. Poxa, Manu, bastante coisa legal que a gente falou, né? Me conta uma coisa. Qual que foi a parte do curso que mais te inspirou, assim, que você achou mais legal? Tirando a mentoria, que eu sei que você já falou gosto da mentoria. Sim, eu amei. Amei a mentoria. Foi, assim, realmente um booster, digamos assim. Foi um negócio, assim, para começar 2021 já bem focada. Eu gostei muito da parte de planejamento de vida mesmo, sabe? Eu achei bem passo a passo, sabe? Bem explicado. E Thaís também, da estrutura do curso. Eu achei, assim, começa do começo, né? Começa realmente setup, uma introdução, uma coisa para você fazer aquele terreno, né? Fazer aquela base, né? Uma base sólida, isso. E aí ele vai se descosturando, ele vai se costurando, na verdade, ele vai se tornando mais denso. Até usei essa palavra também no nosso
nosso encontro de despedida, né, da turma. Uhum. Porque é isso que eu achei impressionante. Teve até uma época que eu reclamei, meu Deus do céu, é muita coisa, não dá não. Tipo, uma matéria, aí tem lá o vídeo da Thaís, 10 minutinhos falando e tal, mas tinha muita coisa. A Thaís, ela coloca assim, você coloca muitas referências, muitas informações extras. E isso é diferenciado. E aí eu gostei muito do planejamento de vida. Eu achei que é um módulo muito bem amarrado, sabe? E aí, só que na época que eu fiz, quando eu comecei, Thaís, eu nem me toquei que você fazia o link com as áreas da vida mais na frente, né? De cada um do... Aí foi que eu... caiu, né? A ficha, por isso que isso aqui está sendo explicado aqui, mas ele vai ser desenvolvido mais na frente. E aí, achei... Foi o que eu mais... É porque também faz a gente pensar. Muita gente trava nele, né, Thaís? Sim, agora nessa turma nova, né, assim, é que a turma 1 já deu um ano, né, mas aí o pessoal que está ainda na vigência de um ano vai pegar, que a gente vai fazer um dia de implementação, tanto do módulo do setup, quanto do planejamento de vida, que é como se fosse um workshop ao vivo, só que virtual, né, e aí a gente vai fazer, vai ser bem legal mesmo. Vai ser. E aí, porque a gente sente que são os dois módulos que o pessoal mais para, não porque são por questões diferentes. O setup o pessoal para porque tem bastante coisa para fazer. Na hora que falar, tem que organizar os arquivos digitais, arquivos em casa, o pessoal fala, ai, não, socorro, mas assim, faz parte, né? Então a gente vai dar uma orientação para quando tiver bastante coisa, que calma também, não precisa travar aí, continua o curso, tem muita coisa ainda para frente. Você vai voltar aqui várias vezes. Mas do planejamento de vida envolve questões mais íntimas, né? Então, quando a gente fala de valores pessoais, tá, o pessoal às vezes fica meio emocionado, assim, né? E daí não consegue avançar, é interessante. Então, a gente vai fazer algumas... É autoconhecimento puro. É isso mesmo. Então, assim, a gente fazendo ao vivo, né, a gente consegue dar algumas dicas e tudo mais. Então, vai ser bem bacana essa experiência, assim, até para mim mesmo, né? Porque esse curso, ele era presencial antes, então fazer esse presencial só que online vai ser diferente, vai ser legal. Olha, e tem alguma coisa que eu não te perguntei que você queria que eu tivesse te perguntado? Ai, que pergunta difícil. Não sei, Thaís. Não sei. Não? Eu anotei umas coisinhas aqui, mas era mais assim, a questão realmente de me apresentar, a questão da mentoria. Eu achava que você ia me perguntar coisas específicas relacionadas ao lema, ou então ao objetivo, tá bom. ao propósito, entendeu? E você quer falar qual é o seu lema para 2021, então, já que você citou? O meu lema é foca, engaja e expande. É o meu lema. Muito legal. Por que você escolheu esse lema? Eu li tanto e ouvi tanto a frase de que tudo que você foca expande, que eu falei isso. Eu tenho que colocar isso em prática. Só que não adianta só o foco que expande. Você tem que engajar, tem que agir. GTD na veia, né? Tem que agir, tem que ter ação. Não adianta só, esse aqui eu sei que isso é o meu foco. Eu sei que se eu focar, vou expandir nisso. Mas aí sem ação não tem consequências boas, não tem ação. A realidade não se faz. Muito legal. Olha só. Então, assim, para encerrar, eu queria pedir para você dar uma dica para quem está assistindo a gente, que está chegando aqui pela primeira vez e falando: nossa, o que dizer deste canal que mal conheço e já considero pacas? Adoro o assunto organização, mas eu não sei por onde começar. Por onde eu começo? O que você daria de recomendação para essa pessoa que está chegando? Eu acho assim, Thaís, começa pelo blog, vai lá no blog, tem tanta informação, tanta informação. Qualquer coisa que você digitar na barra de ferramentas de busca, você vai encontrar para resolver qualquer problema da sua vida. Mas, diante de tudo que eu estudei do método Vida Organizada, o que eu vou dizer de ação, porque isso de pesquisar, estudar e tal, é bem teórico, né? Bem utópico algumas vezes, né? Mas para colocar em prática mesmo, vai no primeiro passo do
método Vida Organizada, que o negócio começa a dar certo. Então, destralhar, né? Você começar se desfazendo do que não faz sentido na sua vida. Aí sim você pode dizer, não, agora estou me tornando uma pessoa organizada. Legal, muito legal, Manu. Obrigada, viu? Obrigada por ter aceito esse convite, por estar aqui, disponibilizando um pouquinho do seu tempo. Quero desejar para você um 2021 muito melhor do que 2020, que você aí consiga absorver todos esses estudos, 16 matérias, nossa, bastante esse ano. Então, assim, mas olha, dedicação é isso aí. Você sabe que quando a gente se organiza, a gente já está meio caminho andado, assim, da coisa toda, porque, infelizmente, organização não é uma coisa que muitas pessoas se importam, até que elas percebem que se elas não se organizarem, né? Então, só de você já ser organizado, você sabe disso, não sabe? Já é um diferencial, né? Então... Vem cá. Ah, Temos uma filhota! visita aqui. Ah, oi! Oi! Estava Ai, dormindo, filha. oh, meu Deus, tá toda sensível. Oh, Tá. que lindinha. Oi. Carinha. Tá sorrindo, que linda. Que linda. Obrigada, viu, Thaís? Foi muito Obrigada a bom, muito bom. você. Obrigada, adorei bater esse papo. É sempre um prazer. Vai lá cuidar da filhota agora. Muito obrigada por ter despendido esse tempo aqui para bater um papo comigo. Tenho certeza que o pessoal aqui adorou também. Obrigada, viu, Manu? Tudo de bom para você. Até a próxima. Quem sabe a gente não Realmente. conversa de novo em breve. Né? Tá, Gratidão, viu, Thaís? igualmente. Um beijo para vocês aí, viu? Tchau! Tchau, filha. Tchau! Tchau, gente. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Qualquer dúvida, deixem aqui embaixo para a Manu, que eu passo para ela. Qualquer pergunta que vocês tiverem também. Um abraço e boa noite a todos. Tchau, Manu. Tchau. Tchau. Deixa eu encerrar.